Newton, né? Desculpa, Newton. Boa tarde. Eu, juntamente com o Ivo, a gente lá coordena a Norte 2 há uns 2 anos. Antigamente a gente se reunia lá na Lapa, oeste, né? Na Lapa. Só que ficava muito fora de mão para a gente. Então decidimos há 2 anos, 3 anos mais ou menos, nos reunirmos na Norte 2, lá em Santana, por ali. E a gente segue nas reuniões a pauta que é enviada pela Profesp, né? A pauta. Falamos sobre o momento atual da política, mas também algo que é muito importante que a gente lá discute isso e tem essa prática, e eu sinto que nós não discutimos, que é a questão da discutir entre nós professores experiências de prática de sala de aula, né? Isso ajuda muito a gente discutir. Então, até uma proposta para as próximas reuniões, a gente colocar isso em pauta. Discutir fortemente experiências de sala de aula. Então, é isso. Aqui nós estamos em 5. Eu, a Nilton, o Ivo, Jorge, Abílio e Alessandro. Então é isso. Opa, eu abandonei a mesa, perdão. Agora é Lúcia, né? É Lúcia? Lúcia, Boa tarde. Então, a gente fez aqui algumas sugestões, né? Então, a gente colocou sobre a cotização que poderia ser proporcionada pelo banco, assim não teria problema de esquecimento, né? Dá para fazer, todo mês desconta na época do pagamento para não ter problema. Então, é uma sugestão que a gente está dando com relação a isso, né? A cotização ser provisionada no banco, né? E aí dá para fazer no caixa eletrônico, enfim, né? Dá para você provisionar durante um ano, enfim, quando quiser tirar também pode tirar. Uma sugestão para a gente não ficar nesse impasse do problema de pagamento, né? Outro que a gente também está sugerindo aqui é o fortalecimento de um site, né, com fórum aberto, com temas filosóficos, para que todos os filiados participassem, né? Então, ser aberto, o site oficial da Profesp mesmo, tá? Isso é uma sugestão. E também, a gente também sugeriu, nas regionais, fazer também a interação com a família, né, com os estudantes, né, para a gente fortalecer no foco ali, regionalmente, né, com a escola da família, fazendo projetos, fazendo sarau para fortalecer a Profesp. E como último, também que a gente propôs aqui, o ano que não tem um encontro, esse encontro estadual, que seja um encontro regional. Então lá, o ABC, Santo André, São Caetano, que a gente se reúna e num dia com ponto abonado, né? Um dia, porque a gente não tem 4 dias de ponto abonado, que a gente pega e faça o encontro regional. Porque a gente só se encontra a cada 2 anos, né? E aí dá pra gente também tirar algumas ideias, inclusive para trazer para cá. Né? Eu acho que é só isso mesmo, né? Eu acho que é só essas sugestões, tá? Obrigada. Sou de Taubaté. Boa tarde a todos. Nós listamos aqui alguns problemas que ocorrem em Taubaté, mas não só lá. A maioria, alguns já falaram aí, e eu acho que tem um ou outro aqui que é mais específico, que foi levantado lá, e a gente até fez algumas iniciativas diferentes. Tá bom? O primeiro, uma queixa em relação ainda à Profesp, embora tenha melhorado, é sobre a entrega do material para as reuniões plenárias regionais. Está vindo, às vezes, muito em cima da hora, e o coordenador que vai coordenar a plenária, muitas vezes não consegue ler antes, preparar para falar com a gente.
E devido a isso, muitas vezes nós temos feito com pauta alternativa. Outras pautas que envolvem temas que muitas vezes não vêm aqui da direção central da Profesp, como a gestão democrática, muitas vezes também a questão do assédio moral nas escolas, da dificuldade de alguns professores da divulgação, por exemplo, a diretoria de ensino muitas vezes, alguns coordenadores até contribuem, às vezes, coordenadores que eu falo, os PCNPs, mas muitas vezes há uma espécie de um barramento, começam a barrar por quê? Porque para a diretoria de ensino, muitas vezes, vê a Profesp como algo direcionado, algo com uma tendência política, também de esquerda, né? Então, eles acabam não divulgando. E devido a isso, o número de professores sempre, lá em Taubaté até que não é tão reduzido, mas poderia ser bem melhor. Por exemplo, lá a gente deve ter na diretoria de ensino em torno de 40 professores de filosofia. Só que as reuniões são frequentadas em média entre 10 e 20 professores no máximo. Então, não é ruim, mas poderia ser melhor. Então tem essa primeira questão que eu falei dos materiais, né? A demora para chegar. A segunda pauta é referente ao que eu falei também. O texto, muitas vezes que manda os textos, né? Eles são longos. Então, muitas vezes, vem 2, 3 textos, né? São muito longos. E isso aí a gente percebe que muitas vezes a gente nem acaba lendo. O coordenador lê antes, comenta com a gente, faz o comentário dele. E muitas vezes, como eu falei, nós temos que adotar uma pauta alternativa para não ficar muito desinteressante. Ok? E devido a isso, a gente vê que muitos professores vão pela primeira vez, depois não retornam mais. Vamos lá. Agora a terceira pauta, da contribuição. Lá em Taubaté aconteceu um fato interessante, que nós aprovamos, por maioria, uma contribuição de R$10 para cada membro de lá, e que essa contribuição ela deveria ser entregue à direção estadual. Só que a gente percebe, foi falado aqui hoje, que não tem ainda um sistema de contribuição eletrônico, ficaria mais fácil, como o débito em conta corrente ou ainda o débito em folha de pagamento. Aí, conversando com algumas pessoas do sindicato lá em Taubaté, eu fiquei sabendo, por exemplo, a partir de 300 membros, a associação ela consegue ter o débito automático em conta corrente. Agora, quanto à folha de pagamento, talvez seja algo similar, não sei. Eu nunca tive contato com alguém da Secretaria da Fazenda que possa orientar sobre isso. Ok? Vamos lá. Então, devido a isso, foi aprovado, mas nunca foi arrecadado, porque a gente não sabe como proceder em relação a isso. E o último é em relação, por exemplo, à ajuda de custo. A EOS da Taubaté, ela tem contribuído conosco. Faz isso. Desde 2012, ela dá uma ajuda de custo. Mas qual que é o problema que a gente está tendo? Por exemplo, aprovado uma verba, tem 5 pessoas. A ajuda de custo inicial, R$200. E esse valor é o mesmo desde aquela época, 2012, quando teve o primeiro encontro. Então a gente acha que, até conversei hoje lá com o coordenador de lá, que esse valor deveria ser atualizado, porque as despesas já aumentaram muito, entendeu? E eu acho o seguinte, que se o sindicato ele desse ajuda de custo 100% dos custos, que a gente tem que prestar contas, talvez viria até mais gente aqui. Tá bom? Porque tem colegas, a gente sabe, né, até nós mesmos, muitas vezes temos dificuldade de arrumar recursos para estar aqui. Tá bom? Então só isso. Obrigado. Vai ao banheiro, já volto. Zé Luiz, então. De São Carlos. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu sou Zé Luiz, lá da DIA de São Carlos. A nossa regional lá é muito novinha, nós estamos começando a engatinhar agora, né? A nossa
Ela foi criada na primeira plenária desse ano, que foi dia 14 de março, e nós tivemos então 2 reuniões plenárias lá. A primeira reunião nós estávamos em 3 professores, né? E aí a gente tirou ali o coordenador, o secretário e o tesoureiro, né? Não sei. E na segunda reunião nós já tivemos um avanço, e aí nós tivemos 10 professores presentes, né? E ainda conseguimos levar, um professor conseguiu recrutar uma sala lá, alguns alunos de uma sala que a gente tinha como proposta da própria a Profesp estadual, de discutir já a BNCC, né? Ele está discutindo essa reforma, já tinha então nós discutimos e foi muito produtivo, mas assim, um dos problemas graves que a gente percebe e que eu vejo na fala de todos os colegas é justamente a falta de comunicação, né? Nós já tivemos no encontro anterior da Profesp 2 professores da DE de São Carlos que estiveram presentes no encontro. A gente descobriu isso na segunda plenária regional e vieram e ficou por isso mesmo, né? O velho Chacrinha já dizia que não se comunica, se estrumbica, né? Então, e ficou por isso mesmo. E aí eu conheci o Chico numa convenção que teve aqui também, lá na casa do professor, do pessoal da corrente lá, tal, da TLS, e aí eu vim para cá justamente com o intuito de fundar a Profesp regional em São Carlos, e nós então criamos lá, e estamos aí hoje mais ou menos com esses 10 professores que se colocaram como membro. Aí eu falei da importância da contribuição mensal, né? E aí um dos problemas justamente é esse, né? Que os professores praticamente não se encontram, né? Alguns até se propuseram, e aí eu falei de estarem contribuindo inicialmente, dando esse dinheiro ao nosso tesoureiro, né? Para ele poder fazer o depósito em conta, mas eu concordo com os colegas aí que se viabilizasse essa questão do depósito em conta, do desconto, né? Do débito automático, seria muito bom, seria muito interessante. E a outra proposta que teve aqui, a gente não tem nenhuma proposta ainda, porque hoje só viemos eu e o Bife,